Wellington, me fala seu nome completo, por favor. Tá sem áudio aí, doutor. Wellington Caetano de Lima. Isso. Ok. Nome do seu pai e de sua mãe? É Edileuza Caetano de Lima. Pai tem? Não. Qual a sua data de nascimento? É 0309-1979. Nasceu em qual cidade? É Ceilândia. Seu estado civil? Solteiro. Tem filhos? Tem. É menor de 12 anos? Tenho 3 menores de 12 anos. Ok. Estudou até que série? Sexta. Tem profissão? Tem. Qual o seu endereço atual? Chácara 02, Conjunto K1, Casa 18. Fica em qual local? Sol Nascente. Ceilândia, né? Isso. Qual o telefone para contato? Deixa eu ver aqui, rapidão. É 9192 1151. Ok, obrigado. Obrigado. Seu Wellington, eu vou fazer umas perguntas para o senhor a respeito dos fatos. Entretanto, antes disso, eu tenho que adverti-lo quanto ao direito constitucional ao silêncio, esclarecer o senhor que o senhor não é obrigado a falar sobre os fatos, uma vez que o senhor não é obrigado a constituir prova contra o senhor. O senhor gostaria de falar sobre esses fatos? Sim. Sim. Queria saber do senhor, esses fatos estão sendo imputados ao senhor, são verdadeiros? Não, senhor. O senhor tem alguma noção por qual motivo foi instaurada essa investigação lá no Tribunal do Júri de Ceilândia contra o senhor? Senhor, eu tive uma confusão com um elemento. Que elemento? Acho que é Felipe o nome dele. E o que foi que aconteceu? Eu estava em um local fumando um baseado e ele chegou querendo usar da minha droga. Eu não deixei ele usar da minha droga. E esse rapaz puxou uma faca para mim. E na hora que ele puxou a faca para mim, ele chega a me dar um chute. Do meu lado, no chão, tinha um pedaço de pau. Eu peguei o pedaço de pau e dei uma paulada nele. Eu dei na intenção de me defender. Eu dei uma paulada nele, onde essa paulada pegou na cabeça dele, bem em cima da cabeça dele, e ele caiu no chão. O momento que ele caiu no chão, eu soltei o pau e fui embora. É porque a denúncia ofertada lá no processo do Tribunal do Júri, Ceilândia, ela diz o seguinte, vou compartilhar aqui para o senhor ver. Ela diz, no dia 31 de outubro de 2022, segunda-feira, por volta das 20 horas, na QNN 12, via NN 12A, lote 1, um terreno baldio próximo ao estádio Abadião e residencial Ciro Fará, em Ceilândia, o Wellington Caetano de Lima, de forma livre e consciente, com vontade de matar, ou ao menos assumindo o risco, efetuou o disparo de arma de fogo
em Felipe Nascimento Araújo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que a vítima não foi atingida de forma letal, pois o disparo atingiu de raspão a sua cabeça. O denunciado praticou o crime por motivo torpe, decorrente de discussão em contexto de comércio de drogas. Momentos antes dos fatos, Felipe, usuário de drogas, e um amigo foram até o local onde o Wellington comercializava entorpecentes no intuito de adquirir uma porção de crack. No decorrer da negociação, ambas as partes se desentenderam. Momentos depois desse desentendimento, o Wellington e um comparsa compareceram à casa da vítima, munido de uma arma de fogo. O Wellington apontou a arma na direção da cabeça de Felipe e disparou. Felipe foi atingido na cabeça de raspão. Após os fatos, o Wellington e seu comparsa fugiram do local. A vítima foi socorrida e levada ao hospital para atendimento médico. Queria esclarecer o senhor que o senhor não está... Estou lendo a denúncia do Tribunal do Júri, o senhor não está sendo acusado aqui nessa vara em razão desses fatos, porque esses fatos já estão sendo apurados lá no Tribunal do Júri. Sim. O motivo que eu estou fazendo essa leitura, senhor, é porque, como o senhor viu os policiais informando, em razão desses fatos aqui, instaurou-se uma investigação e foi expedido um mandado de busca e apreensão direcionado à casa do senhor. E, realizado a execução deste mandado, foi apreendida a droga. Então, queria entender do senhor como é que isso aconteceu, porque o senhor disse que, o senhor falou aqui de paulada e tudo, mas o que os policiais estavam afirmando aqui, como o senhor pôde bem ouvir, é que teria acontecido uma discussão em razão da venda de droga que o senhor teria realizado para esse Felipe, e em decorrência disso, foi expedido um mandado de busca e apreensão, e chegando na casa do senhor, acharam droga também. Sim. Aí eu queria entender do senhor sobre essa questão da droga. Não estou querendo saber do homicídio, entendeu? Sim, através desse mandato de prisão, que ele chegou lá em casa. Através desse mandato. Só que nesse mandato de prisão, eles falam que eu dei um tiro na cabeça do Felipe. Não, a questão, é o que eu estou falando para o senhor, a questão do tiro, de como que aconteceu, se pegou de raspão, se entrou, se saiu, isso é uma questão que vai ser analisada lá no Tribunal do Júri. Eu só fiz referência a esses fatos em razão exclusivamente do fato de, em decorrência de uma decisão judicial proferida lá pelo Tribunal do Júri de Ceilândia, foi que os policiais foram até a casa do senhor e lá chegando, apreenderam drogas e, deixa eu até pegar aqui novamente e mostrar para o senhor aqui. O senhor consegue ver aqui? Está dando para o senhor ver? Consigo sim, senhor, consigo. Pois é. Foi em decorrência da execução da ordem judicial que os policiais foram até a residência do senhor e lá chegando foram e apreenderam esses objetos, valores que estão aqui. Deixa eu aumentar aqui para o senhor. Uma porção de substância pardo esverdeada envolta em saco plástico transparente, aparentando ser maconha. 2 porções de substância pardo esverdeada em forma de cigarro. Um deschavador de maconha de cor amarela. 2 balanças de precisão de pequeno porte, marca Lennox e PMNX, R$ 1.036, e um aparelho celular marca Xiaomi. Aí o que eu estou falando para o senhor, a motivação do crime lá no Tribunal do Júri seria em decorrência de uma discussão do Felipe, apontado como usuário de drogas, com o senhor, apontado como traficante. E, expedida a ordem judicial,
quando ela foi ser cumprida, encontrou-se lá na casa do senhor tanto droga quanto de chavador, 2 balanças de precisão de pequeno porte, valores em espécie. O senhor pode explicar isso? Por qual motivo estão dizendo que o senhor seria traficante diante dessa situação? Senhor, em primeiro lugar, eles falam que foi um tiro, mas o laudo do IML constou que foi uma paulada, não foi tiro. Tudo bem, eu estou falando para o senhor mais uma vez. Essa questão do tiro, se foi paulada, se foi balde, pedrada, isso é uma questão que vai ser apurada lá no tribunal do júri. O que eu estou explicando para o senhor é o seguinte: teve essa discussão e, segundo a polícia, segundo o Ministério Público, essa discussão seria decorrente do fato de o senhor ter vendido drogas para o Felipe e houve um desentendimento entre vocês. E aconteceu esses fatos. Se foi pedra, se foi tiro, isso não importa. Para cá. O que importa é que a motivação desses fatos que estão sendo apurados no tribunal do júri são relacionados com o tráfico de droga, em que o senhor figura lá como autor do crime em razão de ser o traficante, e a vítima, o Felipe, figura lá naquele processo em razão de ser a vítima e o usuário. E os policiais vão até a casa do senhor e, chegando lá, doutor Walter, eu vou pedir só para o senhor ficar um pouco mais para trás, para ele ficar os dois aqui, para não ter nenhum tipo de questionamento posterior da lisura do interrogatório. Não que eu esteja duvidando do senhor, mas só por questão de precaução mesmo. Sim, senhor, entendo. O senhor pode explicar isso, seu Wellington? Porque o que eu quero saber do senhor é só uma coisa. Não quero saber se foi pedrada, se foi tiro, se foi paulada. Não quero saber disso. O que eu estou perguntando ao senhor é que lá no tribunal do júri, ele é traficante e a querela, a briga lá com a vítima, o Felipe, foi em decorrência do tráfico. E foi expedida a ordem judicial e quando ela foi ser executada lá na casa do senhor, acharam isso que eu acabei de mostrar para o senhor aqui. O senhor pode explicar isso, por gentileza? Sim, senhor. Os policiais entraram lá dentro de casa. No momento que os policiais entraram dentro de casa, eu estava tirando a minha filha do castigo, que eu tinha botado ela de castigo. Eles entrou, caçaram duas testemunhas, levaram lá para dentro de casa e começaram a revistar a casa. Eles acharam 2 pontas de maconha. Acharam um de chavador que eu uso para poder triturar a maconha. Essas 2 pontas eu tinha feito uso delas. E um pedaço de, eu acho que umas 6, 7 gramas de maconha, que eu tinha comprado naquele mesmo dia. E essas balanças de precisão foram encontradas e apreendidas lá? As balanças, eu trabalho, o meu serviço, quando eu estava com carro, hoje eu estou trabalhando no Renova. Quando eu estava com carro, meu serviço é reciclagem. Eu trabalho com reciclagem. Eu boto um engate no carro e o meu serviço é entrar dentro de contêiner, é sair de dentro de contêiner, rasgar lixo. Então, tudo que eu vejo que dá para me fazer dinheiro, tudo que eu vejo que dá para reciclar, eu levo para casa. Inclusive, no lote, lá no dia da abordagem, no dia que eu fui preso, tinha material. Esses material, tudinho que eu reciclo, esses material que eu cato na rua, tudinho eu vendo para uma empresa. Essa empresa me dá nota de tudo. Eu vou apresentar para o senhor as notas das mercadorias, tudinho que eu vendo. Vou te apresentar as notas, tudinho do que eu vendo. A maconha, eu tinha terminado de fazer uso na hora da abordagem. Quando eu vou fumar, os meninos estavam comigo, era 3 crianças, não era 2, era 3 crianças. Os meus filhos estavam comigo, era férias, eles estavam comigo. Quando eu uso no lote, não uso na frente deles.
não uso na frente deles. Minha esposa estava trabalhando de plantão, ela é cuidadora, e o dinheiro foi encontrado R$ 400 debaixo de um colchão e foi encontrado R$ 600 debaixo de outro colchão. R$ 600 debaixo do colchão de casal, R$ 400 debaixo do colchão de solteiro. E os 400 é meu e os 600 é da minha esposa. E por que é que esse dinheiro estava debaixo do colchão? Por quê? É onde tem costume de guardar. O senhor não tem conta bancária? Tenho conta bancária, sim. Tenho Pix. Aí eu pergunto ao senhor, é justamente isso. Que ninguém está dizendo que o senhor... tudo o senhor compra com nota, não é esse o questionamento. Está sendo questionado aqui, inclusive, é imputada ao senhor a prática do crime de receptação, já que o senhor disse que tudo que o senhor compra é com nota, inclusive o telefone aqui seria produto de crime anterior. E por isso é que foi imputado ao senhor o crime de receptação. Doutor Walter, o senhor fica caladinho aí, você pode fazer perguntas depois, mas aí é porque... Não por favor, tá bom? Desculpe, senhor. Não, sem problema. Porque o senhor disse que trabalha com reciclagem, tudo bem. Quem trabalha com reciclagem usa balança grande, aquelas balanças Pelizola, gigante, tudo. Eu tenho, inclusive. Pois é, mas o que foi apreendido na casa do senhor foi balança de precisão pequena, que é balança tipicamente utilizada para o tráfico, entendeu? Mas essas balanças eu encontrei no lixo. Essas balanças é quebrada, as partes de plástico dela é vendido como balde bacia, e dentro dela tem uma plaquinha verde. Isso é vendido como placa verde, aonde vai placa de... O senhor não acha muita coincidência o fato de o senhor ter sido acusado de ter esse imbróglio aí com o Felipe, em que o senhor é apontado como sendo traficante, ele como usuário, e posteriormente a isso, quando a polícia vai até a casa do senhor cumprir uma ordem judicial, é encontrado droga, ainda que não seja uma quantidade absurda, porque existem diversos tipos de traficantes, né? Existem aquelas pessoas que têm uma quantidade de droga muito grande, tem outras que têm uma quantidade pequena, mas a questão toda aqui é que a ordem judicial vai ser cumprida em decorrência de o juiz ter autorizado, dizendo que ele é traficante e tentou matar o rapaz por causa de uma discussão. Quando vai na casa do senhor, aí acha droga, acha balança de precisão e acha dinheiro, que são objetos, e o dinheiro também são considerados típicos da prática do tráfico. Só que o polícia falou que eu vendia droga para os cracudos. Ele falou agora, eu vendia droga para os cracudos, que eu vendi, então, o quê? Crack. E lá na minha casa não foi encontrado crack, foi encontrada a maconha que eu uso, maconha que eu sou usuário. Se eu fosse vendedor de crack, ele tinha que achar pelo menos uma pedrinha de crack lá em casa. É? Se o senhor vender o seu estoque todo, não ria não, porque você está se entregando. Eu queria entender isso do senhor, porque assim, eu posso vender crack, posso vender cocaína, posso vender maconha, e eu vendi todo o meu estoque. Tanto é que em várias investigações, a gente vê aqui nas interceptações, rapaz, acabou meu estoque todo, quando é que chega mais? Porque ninguém disse assim, tem que ir lá na casa do Wellington e pegar crack. Não foi isso. Eu concordo com o senhor, disse assim, olha, lá na casa do Wellington tem crack, tem que ir lá pegar crack.
Aí, quando chegou lá, não tiver crack, tiver maconha, ó, isso aqui é para o meu uso pessoal. Entendeu? Você pode me explicar isso? A maconha era para o meu uso. E, tudo bem, mas por qual motivo a polícia está dizendo que o senhor seria traficante? Aí eu não sei. Tá Eu bom, não sei. obrigado. A palavra está com o Ministério Público. Sem perguntas, doutor. Ô, Walter, eu sei que o senhor estava doido para perguntar, agora o senhor pode perguntar. Doutor, é só uma dúvida. Eu queria que ele explicasse melhor sobre essas notas fiscais. Você pode explicar melhor sobre essas notas fiscais? As Doutor, notas. eu só queria entender a relevância das notas fiscais para isso, o que está sendo apurado. Porque até onde eu saiba, ninguém compra droga com emissão de... Tirando lá na Holanda e outros países aí que se compra com nota fiscal. Eu vou explicar para o senhor. Ele quer porque ele quer demonstrar que ele está trabalhando e ele tem as notas fiscais. Sim, doutor, de todos tudo os bem. produtos que ele vende A questão é o que eu estou falando para o senhor. A questão aqui, a mesma coisa que eu expliquei para ele, eu acho e entendo desnecessário explicar ao senhor, porque eu já expliquei várias vezes. Ninguém está dizendo para ele que ele estaria fazendo venda de materiais roubados, disso, daquilo. O que está sendo imputado a ele é a prática do crime de tráfico decorrente às investigações foram se iniciar em razão de uma tentativa de homicídio. E quando chegar lá na casa dele para cumprir a decisão judicial, foi apreendida droga, foi apreendido balança de precisão, foi apreendido dinheiro e apreendido um telefone celular que era produto de crime. Então, as notas fiscais, ninguém está aqui acusando ele de sonegação, não tem nenhum crime da Lei 8.137/90. Não é isso. Ninguém está fazendo nenhum outro tipo de imputação. A única imputação que está sendo feita são as referentes à lei de drogas e o artigo 180 do Código Penal, referente exclusivamente ao telefone celular. Senhor, é porque as balanças foram encontradas no lixo. Essas balanças foram encontradas no lixo. Esse é o meu serviço. Eu ajunto um monte de materiais e vou vender. Eu reciclo. Eu ajunto cobre, panela, latinha, balde, plástico. Tudo isso é vendido. Então, as balanças eu levei para casa, ia quebrar elas e ia separar o material para ser vendido. E as notas provam que eu vendo esses materiais. A nota, ela é específica em relação à balança. Tem o número de série da balança, tudo direitinho. Só essa balança aqui e essa aqui, ó. Número tal, marca tal, número de série tal. Eu comprei do fulaninho, ele estava quebrado e não tem nada a ver com a história, entendeu? Isso é uma coisa. Eu tenho essas notas fiscais? Tenho, sim. Vai ser apresentada tudinho. Eu tenho nota que eu vendo... Por qual motivo o senhor não apresentou essas notas fiscais agora? Ela vai ser apresentada hoje. Então, inclusive, para o Ministério Público poder se manifestar, eu poder perguntar isso para o senhor. Essas notas estavam apreendidas dentro do carro. Essas notas estavam tudo dentro do carro, porque o carro eu uso para trabalhar na reciclagem. O carro foi apreendido e as notas não tinha como eu pegar as notas. O carro foi roubado dentro da delegacia. Quando o carro foi roubado dentro da delegacia, eles me chamaram lá. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, o carro foi estourado dentro da delegacia sob a responsabilidade do delegado. Dentro da delegacia. Estouraram o vidro do carro e furtaram coisa dentro do carro. Como eu fui lá no carro para poder ver o que foi roubado dentro do carro, aí o policial deixou eu levar as notas. Porque essas notas estavam tudo no porta-mala do carro. O meu serviço é reciclagem. Até tampinha de garrafa eu levo para casa para revender. Balde velho eu levo para casa para revender.
uma balança daquela lá é... Certo. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte: se esse fato aconteceu lá atrás, é porque o réu tem direito à ampla defesa. Isso é inconteste. Mas outra garantia que existe no processo, o doutor Walter está sabendo aí mais que eu, é o contraditório. Da mesma forma que eu acho errado quando o Ministério Público vem fazer a audiência e diz assim, depois eu vou juntar isso, juntar aquilo, em que a outra parte não pode se manifestar, aí eu pergunto ao senhor o seguinte: como que a promotora ou o promotor que for se manifestar vai dizer, isso aqui veio da onde? Como é que foi? Porque se o senhor tem acesso a isso, por que o senhor nunca juntou isso? Porque... E por qual motivo, se poderia rolar testemunhas, por qual motivo não arrolaram aqui os policiais? Por que é que não foi feito perguntas a respeito os policiais estavam aqui, não fizeram pergunta a respeito do carro ter sido arrombado, de entregue as notas? Por que é que isso não foi perguntado? Porque o que eu vejo assim, o que o senhor quer saber é a respeito do tráfico. Não é? O carro, desde o tempo que o carro foi tirado de mim, ele não está sob minha responsabilidade. Pois é, mas o senhor acabou de dizer... Não está sob minha responsabilidade. Mas carro, a questão... eu não estou perguntando do carro. O senhor disse que as notas estavam dentro do carro. Dentro do Se veículo, essas notas estavam dentro do carro e essas notas são relevantes ao processo, isso. E o senhor está dizendo, essa nota foi apreendida dentro do carro. Isso. Ela estava lá na delegacia e arrombaram, assim, papocaram os vidros do meu carro e ele estão lá sob a responsabilidade do delegado. E ele deixou tirar as notas do carro. E o que eu acho mais impressionante é que se essas notas diziam respeito às balanças de precisão que estavam lá no processo, como que o delegado foi tão displicente ao ponto de devolver essas notas para o senhor, se essas notas eram relevantes para o processo? O polícia, eu cheguei na delegacia, o polícia me levou até o carro para ver quais pertences que faltava dentro do carro. O que faltava dentro do carro? Um celular, um tablet da minha filha, faltava uma caixinha de som, e nesse momento que eu estava olhando o que faltava dentro do carro, eu olhei o porta-luva. E eu perguntei para o polícia... É porque o senhor até falou que as notas estavam no porta-malas, agora elas foram para o porta-luva. Não, desculpa então, é porta-luva, desculpa. Desculpa, é porta-luva. Se eu falei porta-malas... Aí eu pergunto ao senhor outra coisa, como é que eu vou saber que o senhor está me falando a verdade? As notas vão aparecer aí hoje. E a nota a gente faz a hora que a gente quiser, do jeito que quiser. Hoje, Excelência, ele trouxe hoje as notas. Sim, doutor. É o que eu estou falando. Da mesma forma que eu faço questionamentos ao Ministério Público sobre isso, faço também aos senhores. Por que essa história estava escondida no bolso e saiu agora de última hora? Sim, eu entendo. Não, a questão não é a minha questão, doutor, não é o senhor entender ou deixar de entender. A questão é que se essa prova tem relação com o processo e ela fundamenta a argumentação do réu no interrogatório, ela deve ser apresentada aqui. E aí, como é que faz? Junta a prova e depois não tem mais o que fazer? E essas notas estavam onde, doutor? Estava no carro apreendido. E, meu amigo, eu sei, o senhor já falou. Estou perguntando, depois que você pegou essas notas, elas foram para onde? Estava com ele. Eu peguei elas no carro, eu pedi ela para os polícias no carro e agora eu trouxe ela para cá para o advogado, que o advogado me pediu ela para poder rolar no processo. O meu serviço, senhor, é reciclagem. Eu uso o carro para reciclagem. Não, tudo bem, senhor. Entendi. Um questionamento que eu fiz foi sobre essa questão dessa juntada feita aqui. E o senhor tem mais alguma coisa a falar? Ô, doutor, o senhor tem mais alguma pergunta? O senhor disse que era só uma pergunta? Então, tá bom.
o Ministério Público quer fazer algum tipo de questionamento em relação a essa questão que foi trazida agora só, Não, sobre a doutor, questão. pode juntar as notas. Não tem problema, não. Eu também não tenho nenhuma diligência. Foi feito alguma... que isso aí precisa ter sido registrado na delegacia, toda essa questão do delegado ter entregue as notas e tudo, não sei o quê. Na verdade, tenho juntado do lado do celular, doutor, prazo para juntar. Doutor, eu só vou aceitar juntar da documentação, como o senhor fez referência, que isso foi tirado lá da delegacia, se vier acompanhado de um documento lavrado pela delegacia de polícia, porque isso aí precisa ser objeto de apuração. Se o veículo está sob a custódia do Estado, lá na delegacia, e acontece um negócio dessa natureza, isso tem que ser lavrado um termo, uma ocorrência policial, se não foi prendido, se ninguém foi preso em flagrante delito. Então, o senhor, a juntada vai ser aceita desde que venha devidamente comprovado pelo documento lavrado lá pela delegacia da 23ª DP, informando toda a situação de que esse material foi retirado do interior do veículo com o consentimento do delegado, aí não tem problema. Aí o senhor está comprovando realmente isso aí. Mas, de outra forma, eu vou ter que reabrir a instrução, inclusive correndo o risco de verificada alguma ilicitude ser essa questão objeto de apuração, inclusive, eu estou assim, com todo respeito, correndo o risco até de isso resvalar no senhor. Porque se o senhor sabe que tudo isso aconteceu e essa questão não vem ao processo e se junta a esse documento, e tanto é que o Código de Processo Civil, e isso é sempre argumentado pelos advogados, dizendo, não, agora eu posso trazer o documento e eu, advogado, dou a fé pública, declaro que esse documento é original. Então, a questão é essa. É que como é que o senhor tem conhecimento disso, sabe disso, viu isso, não traz isso para o processo e isso chega aqui nessas circunstâncias, tá bom? Então, o senhor trazendo, não tem problema, é liberdade probatória do réu, desde que devidamente comprovado, porque não é simplesmente o documento. Este documento, ele vem vinculado a toda uma narrativa de dizer que esses documentos estavam dentro do carro, que estavam sob a custódia da delegacia, que entraram, arrombaram o carro, o delegado deixou tirar documentos que tinham relação com a apuração do crime de tráfico, e não disse nada para ninguém, nem a defesa trouxe isso para o processo em momento algum, tá bom? Sem problemas. O senhor quer prazo para juntar toda essa documentação? Excelência, eu gostaria sim, porque amanhã mesmo eu estarei dirigindo até a 23ª para providenciar essa documentação. Aí, assim, eu vou dar o prazo comum para o senhor e para o Ministério Público, porque o Ministério Público, logo depois, vai ter que apresentar alegações finais e vai ter que se manifestar se é o caso de reabrir a instrução ou não, para saber sobre essa questão. Tá bom? Sim, senhor. Então, prazo comum para o senhor e para o Ministério Público fazerem as juntadas. E você recorda dos fatos que a gente vai tratar aqui hoje? Sim, me recordo, doutor. Vou passar a palavra para o Ministério Público, vai fazer perguntas para você, na sequência para a defesa. Se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. Tá A ok, palavra está com o Ministério Público. Boa tarde, policial. Boa tarde, doutora. O senhor já conhecia o Wellington? Bom, o Wellington, na verdade, ele era um investigado nosso na situação aí do homicídio tentado, né? Aí, nesta ocasião desta investigação,
que tinha a motivação aí envolvendo o crime de tráfico de drogas. Na ocasião, ele era o traficante, vendeu uma porção de crack a essa vítima, né, do homicídio. Essa vítima não teria ficado satisfeita com essa aquisição, teria reclamado. Eles tiveram um desacordo ali comercial. Ele se recusou a devolver o dinheiro da vítima. A vítima, revoltada, teria chutado lá a barraca dele, que é onde ele vendia os entorpecentes. E por conta disso, por motivo de vingança, ele teria pego uma pistola, né, uma arma de fogo, ido até o barraco da vítima e efetuado um disparo de arma de fogo em desfavor dela. Um tiro no rosto, né? E por sorte aí ele conseguiu sobreviver, resistiu aos ferimentos e sobreviver. Essa vítima foi ouvida, né, no inquérito, em termos de declaração, e deu exatamente essas informações. Também foram ouvidas outras testemunhas que também corroboraram a versão da vítima e também indicaram o Wellington, que tem um apelido de Samambaia, como sendo traficante ali da religião, próximo ali à estação Ceilândia Centro. Ele tem um barraco lá que eles utilizam, um barraco de invasão de lona, é um local onde ele trafica ali a droga para esses usuários ali, para esses pessoal usuário de crack, né? Principalmente crack. Diante dos fatos, a gente representou junto ao Poder Judiciário, né, ao Tribunal de Júdice de Ceilândia, foi concedida aí as medidas cautelares, né, de prisão preventiva e busca e apreensão. Na ocasião lá da operação que a gente cumpriu, deu o cumprimento dos referidos mandados, localizamos essas substâncias entorpecentes na residência do investigado, 2 balanças de precisão e esse dinheiro, R$ 1.036. E além do celular que era produto de furto que estava em sua posse, que é bem comum, né, entre traficantes de drogas, terem esse tipo de produto, né, como aquisição aí, como na venda de entorpecentes. Diante dos fatos, conduzimos o Wellington até a nossa delegacia de polícia e diante da autoridade competente foi lavrado lá o presente auto de prisão em flagrante pelo receptação do celular, bem como o cumprimento dos referidos mandados judiciais. Foi basicamente isso, doutora, que aconteceu. Entendi. Então, o senhor participou dessas investigações referentes a essa tentativa de homicídio? Isso, participei tanto do homicídio quanto desse cumprimento desse mandado que ocasiona essa prisão aí do investigado. Certo. E esse fato aconteceu, esse aqui da denúncia teria sido 2 de fevereiro. Esse fato que o senhor falou da tentativa de homicídio foi quando? Foi anterior. Eu não me recordo a data precisa, mas foi anterior a esse cumprimento aí do mandado. O senhor se lembra se foi próximo, uns 2 meses? Você lembra quanto tempo de investigação? Bom, foi próximo, doutora. Eu acredito que 2 meses, 1 mês a 2 meses. Foi bem próximo. Certo. E o Samambaia, a gente já tinha algumas denúncias, né, dele a respeito desse tráfico de drogas ali da estação Ceilândia Centro. Já A gente já tinha algumas denúncias já dele, já. Inclusive, ele era até alvo da nossa seção lá, da delegacia, né, da seção de repressão às drogas. Mas no caso aí, como a gente estava investigando ele pelo homicídio, aí a gente que deflagrou essa operação. Certo. E essas informações de que essa tentativa de homicídio estaria relacionada ao tráfico foram obtidas com a própria vítima, né, que o senhor falou? Isso, com a vítima e testemunhas. Eles afirmaram que a motivação desse delito foi por conta de um desacerto ali entre o usuário e o traficante, que seria o Samambaia, o Wellington. Ele teria vendido droga para ele? O senhor sabe dizer que tipo de droga que ele vendeu? Ele teria vendido uma pedra de crack na época. Certo. E aí não foi feito o pagamento, é isso? Não, ele fez o pagamento, a vítima fez o pagamento. No entanto, ele não gostou da qualidade, ele questionou a questão da qualidade ou a quantidade do entorpecente. E foi lá tirar satisfação com o Samambaia, né, com o traficante. Eles tiveram uma discussão, essa vítima chutou a barraquinha lá, onde ele botava em exposição os entorpecentes, e por conta disso, por motivo de vingança, ele foi lá, ele pegou essa arma de fogo, acredito que devia estar no interior do veículo dele, que ele utilizava. Inclusive, esse veículo foi até apreendido, né, porque ele está relacionado às denúncias também
denúncia cita que ele anda armado, a arma fica dentro desse veículo, um Honda Fit na cor preta, e a gente acredita que ele foi até esse veículo, pegou essa arma e foi até o barraco, porque o barraco do Samambaia, da vítima, é bem próximo lá ao local onde Samambaia vende os entorpecentes. E ele teria cometido esse delito motivado aí por questão de vingança, né? Por não ter gostado aí da vítima ter afrontado ele daquela maneira. Até para mostrar respeito ali pros demais, porque tinha vários usuários vários cracudos ali, né? Presenciar esses fatos. Então, até para demonstrar ali respeito, né? Para eles ali, ele cometeu esse delito. Esse crime violento aí contra a vida. E com relação às denúncias, você se recorda o que meio que elas foram feitas, exatamente o que elas diziam? Através se eu não me engano, tinha 2 denúncias através da DICOI, né, do nosso 197. Eu não me recordo se foi juntado uns autos aí. Certo. O senhor se lembra detalhes dessa denúncia? O que ela dizia? Como Bom, que ela ocorria detalhava a traficância? que um indivíduo de alcunha Samambaia, né, estaria traficando substância entorpecente ali na estação, ali na proximidade da estação da feira da Ceilândia, do metrô Ceilândia Centro. E que ele utilizava o veículo, né, dando a marca e modelo do veículo. No entanto, não dava placa, mas a marca e o modelo. Que ele utilizava esse veículo para o transporte, né, dessas drogas, bem como essa arma de fogo. Certo. O senhor participou do cumprimento do mandado também? Participei lá na residência dele. Como é que foi o cumprimento? Quem estava na residência? No momento, doutora, acho que ele estava com ele mais os filhos. Se eu não me engano, 2 filhos menores. A gente procurou fazer da maneira... A gente não tinha informação que tinha criança na casa, né? A gente cumpriu esse mandado no finalzinho da tarde. O portão estava até aberto. A gente conseguiu ali abrir o portão. No momento que a gente estava entrando no lote, a gente se deparou com ele, né? Já na entrada da casa. A gente deu voz de prisão. E em seguida tinha as crianças. E a gente procurou ao máximo ali evitar a questão ali para preservar ali a questão das crianças, né? Evitar ao máximo para não constranger mais os filhos dele. Tanto que a gente falou, até conversou perguntou para ele se tinha alguém para ficar com as crianças. Aí parece que uma vizinha lá que se dispôs a cuidar das crianças no momento da prisão, até parece que a esposa dele estava trabalhando no momento. Aí tava ele e as crianças na casa. E a droga que foi encontrada, você sabe dizer onde que estava? Era um barraco, né, que tinha um quarto e o sala-cozinha. Tava escondido na cozinha, assim, no armário da cozinha. E a balança? As Também, balanças, né? mais ou menos no mesmo local. É um ambiente que praticamente de um cômodo, né? Era um cômodo e um quarto e um banheiro. Certo. E foi encontrar dinheiro? Foi encontrado dinheiro, cerca de acho que é R$ 1.036, né? Mais esse aparelho celular que estava na posse dele, que tinha restrição, e as balanças de precisão. E, esse dinheiro estava onde? Doutora, no mesmo local ali, no rack da televisão, eu não me recordo do detalhe, né? Mas foi encontrado tudo na mesma ocasião da mesma busca. E ele falou Ali no alguma mesmo coisa a ambiente. respeito da droga, do dinheiro, da balança? Bom, ele disse pra gente que a droga era de consumo pessoal, né? Disse que era usuário. No entanto, pelo histórico dele aí, até por conta do homicídio também, a gente acredita que essa droga era para venda. A Certo. gente tem uns indícios, há fortes indícios aí que ele utilizava essa droga para venda também. E o dinheiro? O dinheiro ele disse... O dinheiro também, tem indícios de que o dinheiro ali é proveito aí do tráfico de drogas. Mas ele disse a origem desse dinheiro, de que ele era Ele disse que era o proveniente? dinheiro dele, que ele trabalha, ele faz bico, e ele é um dinheiro que ele recebe. Mas a gente tem informação de que ele não trabalha, que ele está vivendo aí do comércio de substância entorpecente. Segundo os relatos, né? As investigações, as informações, as testemunhas. E o celular que era
produto de crime? Ele admitiu que era dele, negou? Sim, ele falou que havia adquirido há pouco tempo, né? Que não tinha conhecimento que o celular era produto. Mas a gente acredita, pela nossa experiência, né, doutor, que esse celular pode ter sido uma troca, né? Que é muito comum usuários de entorpecente fazer o pagamento da droga em aparelhos furtados, né? Principalmente aparelho celular. Vira como moeda de troca na questão da mercância e do tráfico de entorpecentes. A gente acredita, né? A gente não pode precisar isso, mas a gente acredita que esse celular poderia ser, sim, um fruto de um pagamento, né? No tráfico de drogas. Certo. Ok, estou satisfeita, não tem mais perguntas. Muito obrigada. De nada, dispõe, doutor. Defesa, tem perguntas? Tem sim, excelência. Valeu. Boa tarde, boa noite, senhor policial. Tudo bem? Boa noite, doutor. Tudo jóia? Só me tirar algumas dúvidas. O entorpecente, ele estava fracionado? Doutor, agora eu não vou conseguir precisar, mas tinha uma substância que estava embalada. A outra parece que estava fragmentada num chavador e o outro era um cigarro. Então, o cigarro já pronto para uso? Acho que, se eu não me engano, tinha um cigarro, sim. Obrigado, senhor policial. Sem mais perguntas. Dias, obrigado, estou satisfeito. Está liberado. Obrigado, doutor. Até mais. Até mais. Bom trabalho a todos aí. Boa audiência. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, para ele fazer perguntas a respeito dos fatos, na sequência a defesa. Se necessário, eu faço perguntas ao final, só recordando a questão do compromisso legal. Obrigado. A palavra está com o Ministério Público. Boa noite, agente Vandir. Boa noite, doutor. O senhor participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão em relação ao Wellington? Sim, participei. O senhor sabe dizer o motivo desse mandado? Foi uma tentativa de homicídio, promotora, do Samambaia contra a vítima. E aí tinha um mandado de busca, né, e um mandado de prisão contra ele. E aí foi cumprido, e lá no local nós encontramos, né? Encontramos drogas, dinheiro, né? E um celular que tinha uma ocorrência de furto. Certo. Mas o senhor sabe esclarecer se esse mandado tinha alguma vinculação com tráfico de drogas ou esse foi uma tentativa de homicídio? Foi uma tentativa de homicídio. Certo. Ele tinha algumas denúncias de tráfico, né, já, né? Mas o mandato em si era sobre uma tentativa de homicídio. E essa tentativa de homicídio tinha alguma vinculação com o tráfico? Doutora, eu não sei dizer bem para a senhora, porque nada do homicídio eu não participei das investigações. O senhor participou só do cumprimento do mandato, foi isso? Só do cumprimento. Exato. Entendi. O senhor sabe dizer onde que foi encontrada a droga? Não, eu não me recordo onde foi encontrado. Ele estava na residência no momento do cumprimento? Tá. Certo. Além da droga, você sabe dizer que droga que era? Era maconha. Tinha algumas porções de maconha. De droga, acho que foi só maconha mesmo. Né? E tinha mais um celular, né? E um valor em espécie lá. Tinha, acho que por volta de R$1.000 em espécie. Certo. O senhor sabe dizer se ele falou alguma coisa a respeito dessa droga, do dinheiro, da balança? Não me recordo se ele disse que era dele ou não me recordo. O mandado, o cumprimento foi tranquilo? Foi tranquilo. Não teve nenhuma alteração. Certo. Tá certo. Estou satisfeita, não tem mais perguntas. Obrigada. Obrigado, senhora. Defesa, perguntas? Boa noite, senhor Vandir. Tudo bem? Boa noite, doutor. Tudo tranquilo. O senhor recorda onde o dinheiro foi localizado? Não me recordo. Nem o dinheiro, nem a droga. Eu não me lembro.
O senhor se recorda que essa droga estava fracionada? Estava, tinha alguns pacotinhos, né, porções, né? Tinha umas 4 porções de maconha, né? Estava em tabletezinho ou em cigarros? Não, tinha um cigarro de maconha, 1 ou 2 cigarros de maconha, e tinha algumas porções, tipo em saquinhos, né, de maconha. Obrigado, doutor. Sem mais perguntas, excelência. Bandi, em relação ao resultado das investigações lá da CICVIL e o andamento do processo lá no Tribunal do Júri de Ceilândia, qual foi o resultado? Doutor, eu não sei, porque essa investigação em si, eu não participei, sabe, da tentativa de homicídio. Aí eu não sei o que deu em relação a esse processo lá. Mas o senhor tem conhecimento de que teve outros desdobramentos, se houve oferecimento de denúncia? Não sei dizer para o senhor. Não. Tá bom, obrigado. Não. Pode dispensar.